Fala, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço. Hoje é dia de Bahia, Fluminense e Bahia, no Rio de Janeiro, no Maracanã. O Bahia já está no Rio de Janeiro, já se preparando aí as últimas horas aí para jogar contra o Fluminense. O Bahia, esse que vem embalado aí, na verdade, né, foi um triunfo contra o Palmeiras, mas não deixa de ser digamos assim, uma injeção de ânimo. Jogo que foi um jogo duro contra o Palmeiras e agora contra o Fluminense no Maracanã. O Bahia precisa, inclusive, superar um obstáculo, um tabu grande também no Maracanã contra o Fluminense. Há 35 anos que o Bahia não vence o Fluminense no Maracanã. Então, nada melhor do que quebrar mais um tabu também, né? Fazia 35 anos, quase 35 anos que o Bahia não vencia o Palmeiras dentro da Fonte Nova. Agora é o Fluminense, né? Em casa o Bahia tem vencido o Fluminense, mas contra o Fluminense no Maracanã, o Bahia tem 35 anos que não vence, desde 1997, olha só. Então, vai ser um jogo duro, evidentemente, mas o Bahia está com muito ânimo, né, muito animado. É necessário também lembrar que o Bahia está com muitos desfalques, muitos no departamento médico se recuperando, né? Não vai ter Biel, não vai ter Ademir, tem o Everaldo que também não vai poder por suspensão. O Ademir também é por suspensão, mas tem o Jacaré que está ainda no departamento médico. Então tem vários, digamos assim, desfalques, mas o Bahia pode superar sim o Fluminense, o jogo é 11 contra 11 e o Bahia pode superar sim o Fluminense e quem sabe derrubar mais um tabu, não é isso? O jogo, hoje vamos então para o jogo Fluminense e Bahia. Você vai saber onde assistir, onde é que se pode assistir. O Esquadrão de Aço entrará em campo às 18h30. O Bahia entrará em campo às 18h30 no Maracanã, contra o Fluminense pela 12ª rodada. A partida vai ser disputada no Maracanã. O jogo será transmitido exclusivamente pelo canal Premier, disponível como serviço de pay-per-view do Brasileirão, em todas as operadoras de TV a cabo. Mas, claro, você também pode assistir acompanhando os canais no YouTube, o canal do YouTube, né? Pelo menos escutar, acompanhar as narrações aí da Metrópolis e também do canal do PUC, que é excelente. Tem vários canais também e rádios que vão também cobrir esse jogo entre Fluminense e Bahia. Para assistir no Premier, na internet, há diferentes formas de assinatura, por exemplo, além dos próprios aplicativos Premier Play ou Globo Play, também é possível assinar através de aplicativos Prime, Paramount ou DirecTV Go. O SC Bahia também aqui fala, né, faz toda a cobertura do pré e pós-jogo, como de costume. Enquanto a bola estiver rolando, você pode acompanhar as notícias também nas redes sociais e tem também nas redes sociais. Você pode acompanhar até mesmo no canal do Esporte Clube Bahia, né? Bom, essa é a primeira notícia aí que a gente apresenta para vocês. Vamos então a outra notícia que está destacada aqui no scbahia.com. Empolgado após triunfo, Bahia tenta ampliar o momento positivo. O tricolor quer segundo triunfo consecutivo, né? Teve um triunfo consecutivo, no caso, quando venceu o Curitiba, por exemplo, vinha também de outro triunfo, né? E aí o Bahia pode também ter fazer essa dobradinha, um triunfo consecutivo, já que venceu o Palmeiras em casa e pode vencer o Fluminense no Maracanã. Dia de Bahia em campo pela Série A neste sábado. O Esquadrão de Aço encara uma visita ao estádio do Maracanã para jogo contra o Fluminense pela 12ª rodada. Depois de passar um período de 45 dias sem triunfo, o Bahia venceu o Palmeiras na rodada passada.
acabando com o jejum de triunfo sobre o adversário e quebrando também a invencibilidade do adversário no campeonato. Resultado positivo da última partida acontece justamente quando uma mudança na formação tática com o técnico Renato Paiva, deixando para trás o esquema de 3 zagueiros e apostando em um clássico 4-4-2. E é com essa mudança tática que o Bahia vai enfrentar o Fluminense nesse sábado, buscando seu segundo triunfo como visitante no campeonato. O único resultado positivo fora de casa até então aconteceu no Rio de Janeiro contra o Vasco. Teve contra o Vasco, 1-0 também, né? E agora o Bahia pode fazer essa dobradinha depois do Palmeiras, o Fluminense. Atualmente em 14º lugar, com 12 pontos. Em caso de triunfo, o Bahia pode subir até 2 posições na classificação. Já melhora bastante o Bahia conseguindo um triunfo. Vamos ver a ficha técnica desse jogo. Competição Campeonato Brasileiro, Série A, 12ª rodada. Vai ser o local no Maracanã, no Rio de Janeiro, nesse 24 de junho de 2023, às 18h30. A arbitragem, veja a arbitragem, vai ser o irmão daquele juiz que apitou Bahia e Palmeiras, né? Agora vai ser o Sávio Pereira Sampaio, né? No jogo passado foi o Wilton Pereira Sampaio e agora vai ser o Sávio Pereira Sampaio da FIFA do Distrito Federal, auxiliado por Bruno Bosquila, do Paraná, e Carla Renata Cavalcante de Santana, de Pernambuco. O VAR é o paraibano Wagner Riuei, provável Fluminense, Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, Martinelli, Lima ou Thiago Santos e Ganso. O Arias e Keno e o Cano, Keno que o Bahia está querendo trazer, né? Keno e Cano, e o técnico é o Fernando Diniz, né? O provável time do Bahia que nos interessa, Danilo Fernandes, acredito que sim, vai ser o Danilo Fernandes, no lugar do Marcos Felipe, que não pode jogar, né, por questão de contrato. E também está disputando com o Matheus Cláudio, mas acredito que vai ser o Danilo Fernandes que vai entrar. Quase um ano que o Danilo Fernandes não entra em campo, né? Fez uma cirurgia, se recuperou. Danilo Fernandes, que também é um bom goleiro, às vezes comete algumas falhas, mas é um cara também que merece confiança. Bom, então, Danilo Fernandes, Cicinho, Canu, Vitor Hugo e Rian, ou o Chaves, né? Rezende, Acevedo, Tassiano e Cauri, Kaique e Vinícius Mingotti. Mais uma vez, o Vinícius Mingotti entra como titular, até mesmo porque o Everaldo não pode jogar, né? O técnico é o nosso Renato Paiva. Então tá aí a ficha técnica de Bahia, de Fluminense e Bahia. Eu vou pegar também outro ponto aqui, uma notícia do UOL, até inclusive o palpite da 12ª rodada do Brasileirão, né? O palpite, vou pegar mais esse palpite aí entre Fluminense e Bahia. O PVC, né? Faz um levantamento aqui dessa rodada e dá os seus palpites, né? Veja lá se você concorda, né? Eu vou já adiantando, né? O PVC acredita que o Fluminense vai vencer o Bahia. Deixa ele acreditar, né? Vamos lá, sobre Fluminense e Bahia, sábado no Maracanã, às 18h30, ele faz uma análise, ó. O Fluminense treina para voltar ao seu melhor desempenho e tem sofrido para conseguir isto. Contra o Bahia, que não vence no Maracanã, olha só, ele que faz levantamento, ó. Bahia que não vence no Maracanã há 35 anos, uma boa oportunidade. Fluminense, problemas, por exemplo, André, terceiro cartão, Manuel, suspensão por doping. E o time provável é o 4-2-3-1, Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, Martinelli e Lima, Arias, Ganso e Keno, também o Cano, o técnico Fernando Diniz. Os últimos jogos do Fluminense teve derrota, empate, derrota, vitória e derrota. Sobre o Bahia, os problemas, acho interessante que ele levanta, inclusive, os desfalques que o Bahia vai apresentar, né, que o Bahia tem, né? Então, problemas. Marcos Felipe, contrato com o Fluminense, não vai poder jogar. Everaldo, terceiro cartão amarelo.
Ademir também terceiro cartão, embora tivesse recuperado de lesão, né? Recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro no banco, né? Raul Gustavo, machucado, aí desde o início do ano praticamente, né? Aí você tem também, olha, Iago Felipe, machucado, que também veio do Fluminense, né? Matheus Bahia, machucado, e aí por isso que vai ter o Rian ou o Juana Chaves. Aí tem mais, ele coloca, além do Matheus Bahia, Ademir machucado, Biel machucado, né, no departamento médico, ainda vai passar um tempo no departamento médico. Vitor Jacaré, também machucado, está no departamento médico. E o provável time, segundo o PVC, é 3-4-2-1, né? É 3-4-2-1. Acredito que não vai ser essa formação aí. Acho que o Bahia não vai, o Renato Paiva não vai colocar 3 zagueiros, né? Eu acho que não vai colocar 3 zagueiros. Deve ser 4-4-2, coisa desses, ou 4-4-2, coisa desse tipo. Mas, ou então fazer uma variação aí no meio, né? Bom, então aí o provável time, Danilo, né? Ele conta que Danilo vai ser o titular, Danilo Fernandes, Canu, Rezende, Vitor Hugo, Cicinho, Tassiano, Acevedo e Chaves, né? Ele coloca o Chaves, né? Estou falando do PVC, né? Cauri e Kaique, Vinícius Mingotti, o técnico é Renato Paiva. Os últimos 5 jogos, né? Vitória, empate, empate e derrota, né? Eu estava tentando entender, na verdade ele coloca assim, ele faz um levantamento dos últimos 5 jogos, considerando, coloca em primeiro lugar qual foi o último resultado. Então, ó, vitória foi o último resultado, aí tem empate, empate, empate e derrota, né? Mas aí, tá aí, nos últimos 5 jogos, então o Bahia que joga contra o Fluminense no Maracanã. Olha só, a curiosidade que o PVC coloca, nas últimas 3 visitas ao Maracanã, o Bahia não conseguiu fazer gol. Curiosidade que o PVC coloca, que pode mudar essa história hoje. Retrospecto, o Bahia não vence o Fluminense pelo Brasileirão desde 1987 no Maracanã, né? No Maracanã. São 8 vitórias do Flu e 3 empate, né? Eu que estou dizendo assim, né? É isso mesmo, o Bahia não vence o Fluminense no Maracanã desde 1987, ou seja, 35 anos. Interessante que os produtores de conteúdo, né? Do Esquadrão de Aço, né? E a mídia não destacou isso. Então, é mais um tabu para o Bahia superar 35 anos que o Bahia não vence o Fluminense no Maracanã. Então, como eu costumo dizer e falei na outra, no jogo contra o Palmeiras, na Fonte Nova, né? Fazia quase 35 anos que o Bahia não vencia o Palmeiras dentro da Fonte Nova. E agora, como eu falei, né? Tabu é para quê? Para se quebrar. Então, o Bahia pode quebrar mais um grande tabu aí, 35 anos que não vence o Fluminense lá no Maracanã. O palpite do PVC, como já falei para vocês, é que o Fluminense vence. A arbitragem, ele destaca, né? Sávio Pereira Sampaio, do DF, Bruno Bosquila, do Paraná, Carla Renata Cavalcante Santana, de Pernambuco, e o árbitro de vídeo, Wagner Riuei, Paraíba, né? Então é esse aí, palpite aí do PVC, é que o Fluminense vence, mas ele pode estar redondamente errado, e o Bahia pode, inclusive, mais uma vez, né, quebrar um grande tabu, como quebrou o tabu contra o Palmeiras lá dentro da Fonte Nova. Bahia que vem empolgado, como eu falei para vocês, né? Bahia vem com todo gosto, uma vez que venceu o Palmeiras
no último jogo. Agora vamos pegar a notícia aqui do GE, no GE de hoje, né? 24/6/2023, né? Logo cedo, às 6 horas da manhã, né? O GE destaca: com o São João como plano de fundo, o Bahia visita o Fluminense de olho em dobradinha na Série A. Ele está se referindo à dobradinha de que, ó, venceu 2 jogos logo no início do campeonato, né? E aí, 2 jogos seguidos, e agora também pode ter a dobradinha, porque venceu o Palmeiras no último jogo e pode vencer o Fluminense hoje. Duelo de tricolores está marcado para as 18h30 deste sábado no Maracanã. São João para quem? Para os jogadores de Bahia e Fluminense, a noite deste sábado não será de festa. Pode ser de festa para o Bahia com o triunfo, né? Ao menos não até a bola parar de rolar no Maracanã, onde as equipes se enfrentam para a partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por lá, o jogo tem início às 18h30, horário de Brasília. Vencer o Fluminense vai ser a desculpa perfeita para fazer a noite que começa com trabalho terminar em festa no Rio de Janeiro, com direito a fogos e tudo mais, para tentar se aproximar do clima junino. O Bahia vai ter pela frente o 6º colocado da Série A, que há pouco tempo era visto como time a ser batido no futebol brasileiro, que o Fluminense começou empolgado, né? Mas o tricolor tem inspiração para conquistar o resultado positivo, já que na última rodada venceu o Palmeiras, outra badalada equipe do cenário nacional. A equipe treinada por Renato Paiva tenta a 2ª vitória, que para a gente é o triunfo, né? O 2º triunfo consecutivo, para repetir as rodadas 3 e 4, quando conseguiu uma dobradinha diante de Vasco e Curitiba. Quem é que joga? Titular do Bahia e fundamental contra o Palmeiras, o goleiro Marcos Felipe não enfrenta o Fluminense, como já destacamos, né? Então o GE também está destacando aqui, porque defende o tricolor baiano, cedido por empréstimo justamente para a equipe carioca. Matheus Claus e Danilo Fernandes disputam posição, acredito que vai ser o Danilo Fernandes. Também emprestado pelo Fluminense, David Duarte, que passa pelo mesmo cenário, embora já fosse desfalque por lesão. Além dele, o departamento médico do Bahia impede as participações de Biel, Jacaré, Iago Felipe, Matheus Bahia e Raul Gustavo. Departamento médico do Bahia, David Duarte, olha só, David Duarte, Biel, Jacaré, Iago Felipe, Matheus Bahia e Raul Gustavo. Há ainda os desfalques de Ademir e Everaldo suspensos pelo 3º cartão amarelo. A boa notícia é o retorno de Rian, que fica à disposição depois de cumprir suspensão automática contra o Palmeiras. Chaves deve voltar ao banco de reservas. Eles estão contando que o Chaves deve voltar ao banco de reservas. Eu aproveito e pergunto a você, torcedor e torcedora do Esquadrão de Aço, você gostaria que entrasse primeiro o Rian ou o Chaves? O Chaves não fez um jogo muito ruim, né? Até que fez um jogo equilibrado contra o Palmeiras. Acho que ele merece, digamos assim, merece confiança, só que acredito que não daria para os 2 tempos, o Chaves. Se começar com o Chaves, acho que no segundo tempo colocaria o Rian, ou então vice-versa, né? O Rian tem mostrado mais segurança além do Chaves, mas o Chaves pode superar as dificuldades e já entrar como titular, né? Quem sabe? O jogo, Fluminense e Bahia, 12ª rodada da Série A, neste sábado 24, no Maracanã, às 18h30, o provável time do Bahia, olha só, eles colocam primeiro o GE, né? Coloca Matheus Claus ou Danilo Fernandes, eles estão contando que, pelo que estão colocando aqui, que o Matheus Claus quem deve entrar. Eu acredito, tá? Tenho quase certeza que vai ser o Danilo Fernandes, mas posso estar redondamente enganado. De repente o preparador de goleiro pode dizer, não, é melhor o Matheus Claus, né, porque o Danilo Fernandes faz quase um ano que não joga tal, mas acredito, né, eu acredito que, assim, pela experiência, será o Danilo Fernandes. Agora, se for considerar essa questão aí de lesão, né, que veio do departamento médico, fez cirurgia, é quase um ano que não joga, então é possível que o Matheus Claus entre primeiro no lugar do
Matheus, do Felipe, né? Do Marcos Felipe, é o que você quer dizer, Matheus Felipe, o Marcos Felipe, né? Em vez do Danilo Fernandes. Então, Matheus Claus, o Danilo Fernandes, Cicinho, Canu, Vitor Hugo e Rian. Eles estão contando que o Rian vai entrar de primeira contra o Fluminense, em vez do Juan Chaves, né? Então, Acevedo, Rezende, Tassiano, Cauri, Kaique e Mingote. Os desfalques: Marcos Felipe, vínculo contratual, David Duarte, Biel, Jacaré, Iaco Felipe, Matheus Bahia e Raul Gustavo por lesão. Pendurados: Everaldo, Biel, Kaique, Vitor Hugo e Cicinho. Everaldo, né, que não vai jogar, claro, né? Biel também. Agora o Kaique, que recebeu o segundo cartão amarelo, se ele receber esse terceiro cartão amarelo, aí já não joga o próximo jogo, né? Tem o Kaique, Vitor Hugo e também o Cicinho, que estão pendurados, estão com 2 cartões amarelos. A arbitragem: Sávio Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Bosquilha e Carla Renata, e o árbitro de vídeo Wagner Riway, né? Então é a cobertura que também o GE destaca aí sobre Fluminense e Bahia, né? Fluminense e Bahia. Então é isso aí, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço. Hoje é dia de Bahia, ok? Inscreva-se, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades, tá? Não esqueça de comentar e de compartilhar, que é muito importante, tá? Dê um like, tá? Porque esse canal Arquibancada JNS Futebol é um canal feito exclusivamente para você, torcedor e torcedor do nosso Esquadrão de Aço, nosso Esporte Clube Bahia. E é isso aí, até o nosso próximo vídeo.